Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo da nossa série O Mistério da Profecia. Já passamos aí por 14 estudos, 14 encontros, é muita coisa. Parece que começou ontem, mas já estamos indo para a nossa reta final. Eu quero dar um abraço aí para todos vocês. Hoje nós vamos iniciar o nosso 15º estudo, estudo 15. E depois desse nós teremos mais 5 estudos. Mas não fique triste. Outras séries virão e vamos com certeza aprender um pouco mais da palavra de Deus, do seu amor e das revelações que Ele tem a nos mostrar por meio das Sagradas Escrituras. É que eu quero dar uma boa noite àqueles que estão nos assistindo. Aqui está nos acompanhando pelo Facebook da igreja ISD Cambuci, a Flávia, Sidney, deixa só ver. Ele mesmo, Sidney, lá de Camaragibe. Um grande abraço, Sidney. O André Barros, um grande abraço para você também, que Deus abençoe. E aos demais que estão aí conosco, se quiser comentar, participar, fique à vontade. Como é um momento de estudos, de live de estudo, então aqui é para você tirar sua dúvida, aqui é para você participar. Então use os comentários para que eu possa estar aqui acompanhando, estar atendendo cada um de vocês. E nessa noite, o estudo será muito especial, será muito importante. É um assunto que gera muita confusão no meio do cristianismo e devemos verificar na palavra de Deus o que ela tem a nos dizer sobre esse assunto, o assunto da morte. Então, esse é o tema dessa noite. Então, agora vamos pedir a bênção de Deus, a sua presença, e olha aí junto comigo. Querido Deus, Pai amado do Senhor, agradecemos a Ti pela atenção, pelo cuidado, pelo carinho que o Senhor tem por nós. Que Tu possas estar nos conduzindo nesse momento, que o Senhor se faça presente e que o Senhor nos dê o entendimento e a iluminação necessária para a compreensão da Tua palavra. Isso aqui pedimos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então vamos lá aqui para a nossa apresentação. Então é o seguinte, o tema de hoje é justamente o que vem depois da morte. Essa é, como eu posso dizer, quase a questão-chave do tempo que nós vivemos hoje. Desde os anos 2000 para cá, tem se enfatizado muito essa questão. O que é que acontece com o ser humano depois que morre? E aí tem várias visões. Então, qual é a visão bíblica? Veja, nesse estudo é abordado o tema da imortalidade. Se existe, se não existe, se para existir, se é necessária alguma condição. Então, assim, a vida imortal não é inerente ao ser humano numa alma imortal que sobrevive à morte do corpo, mas ela é recebida por meio da aceitação dos méritos de Cristo pela fé. Somente Deus tem a imortalidade. Os seres humanos que não se salvarem não viverão eternamente no inferno de fogo ou vagueando, mas morrerão conforme Deus anunciou após o pecado. A esperança da vida eterna encontra-se somente para os salvos em Cristo. Então, qual é a grande questão? Depois que a pessoa morre, ela fica vagando, ela vai diretamente para o céu, ela vai diretamente para o inferno, se for uma pecadora que não se arrependeu. Para onde é que essa pessoa vai? Então é isso que nós veremos. Então assim, no estudo passado nós aprendemos um pouco sobre princípios de saúde e estilo de vida cristã e vemos justamente a questão como era o estilo de vida dos egípcios da época de Moisés, e as doenças que eram daquele tempo, que são iguais aos nossos tempos, devido ao estilo de vida defeituoso. E ainda continuando com a temática dos egípcios, que desperta muita curiosidade, é a questão da religião dos egípcios, e que hoje nós sabemos assim de uma forma muito detalhada, por causa das descobertas das tumbas e das pirâmides. Porque veja, as tumbas, os mortos mumificados dos egípcios têm demonstrado
muitos segredos da religião pagã egípcia. Só que muitas dessas religiosidades, né, muitas dessas superstições afetaram as crenças durante muitos anos e nos afetam até hoje. Então, os mistérios das antigas pirâmides trazem lições para o século XXI, para o período que nós vemos. Porque qual é a grande questão dos egípcios, eles, principalmente os mais nobres, eles construírem pirâmides, eles embalsamarem os corpos? É porque eles acreditavam na questão da imortalidade. Foi com os egípcios que começou o costume de quando uma pessoa morria, juntamente com ela, se colocava as principais riquezas daquela pessoa. Né? Os faraós, né? Os nobres de sua época, junto na tumba ia os principais tesouros daquele nobre. Porque qual era a crença egípcia? Que quando ele chegasse no pós-vida, no além, né? Quando fosse... Tem um intruso aqui. Quando fosse se encontrar com a entidade que é responsável pela passagem dos mortos, né, ele poderia levar a sua riqueza para o pós-vida, desfrutar da sua riqueza para o pós-vida. E muito desse pensamento acabou influenciando as demais culturas, principalmente a greco-romana. Então, eles buscavam respostas sobre a morte. E até hoje o homem busca essa resposta. Então, a grande questão, depois da morte, o que é que vem? Devemos primeiramente entender a questão da imortalidade na Bíblia. Como é que a Bíblia apresenta a questão da imortalidade? Então veja, os textos bíblicos que falam sobre alma imortal, será que existem? De fato, não existem. E devemos entender um princípio aqui bem básico. Quando a Bíblia fala sobre alma, qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Quando se fala sobre alma. Quase que automaticamente, o que vem na nossa mente é alguma coisa fora do corpo, alguma entidade. Né? Mas a Bíblia, quando fala de alma, ela está falando da pessoa viva, em carne e osso. Então, se você for para Apocalipse, não. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, vai ver ali o processo da formação do homem e fica bem claro que depois que Deus ele dá vida ao homem, a Bíblia diz que a partir daí a pessoa se tornou alma vivente. Então na Bíblia, essa questão de alma imortal relacionada ao homem não existe. Então devemos ter essa questão muito clara. Toda vez que a Bíblia apresenta a palavra alma, ela está se referindo à pessoa viva. A Bíblia considera alma você e eu. Nós somos almas, almas vivas. Então, a palavra alma e outras palavras aparecem centenas de vezes nas Escrituras, mas nem mesmo uma vez elas têm a ligação com a palavra imortal. O apóstolo Paulo diz que nós é que buscamos a imortalidade. O apóstolo Paulo ele diz que nós é que procuramos ter a vida eterna. E por quê? Porque veja, quando Jesus nos criou, quando Deus nos criou no princípio, ele criou o homem para que ele tivesse a vida eterna, para que ele não morresse. Mas era uma situação condicionada à obediência. Nesse caso, não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Essa era a condição. Se Adão e Eva permanecessem fiéis a Deus, confiando na palavra do Senhor, fazendo a vontade de Deus, eles seriam imortais. Mas por causa da desobediência, por não ouvirem a palavra de Deus, o que aconteceu com Adão e Eva? Eles agora se tornaram mortais e isso passou para o restante da humanidade. Então, no fundo, na nossa genética, há o anseio pela imortalidade, é um resquício daquilo que Deus concedeu à humanidade antes do pecado. Então, por isso que hoje,
várias pessoas buscam isso, procuram isso, porque de uma forma natural o ser humano não aceita a morte, porque Deus primariamente criou o homem para que vivesse eternamente. Então, se estamos buscando a imortalidade, isso quer dizer que nós não possuímos a imortalidade. Ele também diz que um dia, pela graça de Deus, nós vamos receber essa imortalidade. Romanos 2, capítulo 6 e o capítulo 7. Então, a imortalidade só vai ser concedida após a volta de Jesus. Somente depois que Jesus ressuscitar aqueles que estão mortos e transformar aqueles que estão vivos, é que o homem receberá a imortalidade. Então, em outras palavras, a Bíblia apresenta que o homem ele pode ser imortal, mas tem uma condição para isso. O que é? É hoje você entregar completamente sua vida a Deus e esperar pela volta de Jesus para que Ele te transforme e te torne imortal. Hoje, o homem não tem capacidade, pelas suas próprias forças, pelos seus próprios méritos, ser imortal. Então vamos lá. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, o verso 54. Então, o que é mortal se revestirá de imortalidade. Essa é a perspectiva bíblica. Então, a imortalidade, pela graça de Deus, é o nosso futuro, mas não é algo que nós possuímos agora, porque somente Deus é quem tem imortalidade. Você pode ver lá em 1 Timóteo capítulo 6, verso 15, o verso 16. E Ezequiel 18 diz que toda alma morre. Toda alma que pecar essa perecerá. Como todos nós somos pecadores, nós perecemos. Então toda vez que a palavra mortal aparece na Bíblia, ela está se referindo aos seres humanos. É que eu quero dar um abraço também a Maria José, que está nos acompanhando lá do Espírito Santo do Pinhal, ao Carlos Botter, que também sempre nos acompanha. Um grande abraço aí para vocês, uma boa noite. Esteja aí conosco. E qualquer dúvida, é só comentar. Então, o livro de Jó, capítulo 4, verso 17, também apresenta essa perspectiva. Seria, porventura, o mortal justo diante do seu Criador? O que é que Jó está dizendo? O único que é imortal é Deus. Todo homem, ele é mortal. E devemos entender uma coisa muito essencial. Para entender corretamente a morte, é necessário entender corretamente o que é vida. No relato de Gênesis capítulo 2, ali é relatado como foi que Deus formou o homem. Deus ele faz um boneco de barro e depois que faz esse boneco, essa maquete, ele sopra o fôlego de vida, ele sopra o princípio de vida. Ele nos concede vida e daí nós nos tornamos seres viventes. Então, aqui uma pergunta da Flávia, uma pergunta bem interessante. Então, nós humanos somos só corpo e espírito, não temos uma alma? Na verdade, nós somos um ser vivo. Essa questão corpo e espírito, muitas vezes nós utilizamos de uma maneira errada, por mais que a Bíblia apresente, mas nós fomos influenciados. Daqui a pouco nós vamos comentar isso aqui, irei comentar isso aqui. Nós não temos uma alma, nós somos uma alma. É isso que a Bíblia apresenta. Nós não possuímos uma alma, nós somos uma alma. E quando a Bíblia fala sobre corpo e espírito, não está dividindo o nosso ser em partes, apenas está apresentando a totalidade de que nós somos. E na maioria das vezes, a expressão espírito está se referindo à consciência, ou à capacidade de pensar, à moralidade. Então, quando... Nós vamos ver daqui a pouco, né, o que acontece quando a pessoa morre. Mas para deixar bem claro, o ser humano não tem uma alma. O ser humano, ele é uma alma.
Quando a Bíblia fala sobre corpo e espírito, está falando da totalidade do ser. E em alguns sentidos, quando se fala em espírito, está falando da questão da moralidade. Outras vezes, quando se fala em espírito, está se referindo ao princípio de vida que Deus concede ao homem. E foi isso que ele concedeu no Jardim do Éden. Ele soprou, essa expressão, ele soprou o fôlego de vida. E então o homem se torna alma vivente. Então, por isso o apóstolo Paulo declara que buscamos a imortalidade. Nós receberemos essa imortalidade na volta de Jesus. O apóstolo Paulo declara, só na ressurreição haverá a imortalidade. Só fechando essa questão. De 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53, o que é que diz? Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, como é que a imortalidade era vista no paganismo e como isso acabou atingindo o cristianismo? Primeiro, nós vimos que o dia do sol veio de um culto pagão babilônico. Assim, da mesma forma, a ideia da alma imortal, ela vem da mitologia egípcia grega. Essa questão de ter algo fora do corpo não vem do pensamento bíblico, vem do pensamento egípcio grego. Isso foi a união do paganismo e do cristianismo nos primeiros séculos. Após a morte dos apóstolos, a igreja cristã, ela infelizmente começou a beber de outras fontes. E isso acabou contaminando a doutrina com relação à mortalidade do homem. Então, veja Estrabão. É um nome estranho, mas ele é um grego, um geógrafo, que viveu ali em Roma e morreu mais ou menos no ano 24 depois de Cristo. E olha o que é que ele diz. Que as pessoas também inventam fábulas à maneira de Platão sobre a imortalidade da alma e outras coisas semelhantes. A visão de Platão, a visão de Aristóteles sobre o mundo, sobre o ser humano, isso afetou o pensamento cristão, infelizmente. Uma das coisas que Platão acreditava era que a alma era imortal. Qual era o pensamento básico grego? Já comentei um pouquinho, vou reforçar. O pensamento básico grego é o seguinte, fundamentado em Platão e Aristóteles, é que o mundo é dividido em duas realidades. Há duas realidades do mundo. Tem o mundo real, tem um mundo concreto, que é chamado de mundo material, e tem um mundo espiritual, que eles chamam de mundo das ideias. O que acontece? De acordo com Platão, Aristóteles e alguns outros, o mundo das ideias é o mundo ideal, é o mundo perfeito, é o bom. Então o que acontece? O ser sai do mundo das ideias, acabou se rebaixando, se corrompendo, e ele acabou vindo para o mundo material, o mundo concreto, o nosso mundo, isso é o que eles dizem. E o que acontece? Essa pessoa acaba nascendo e a vida é um processo de aperfeiçoamento dessa alma. E que depois que a pessoa morre, a alma volta para o mundo das ideias, para o mundo perfeito. Isso eu estou falando assim da maneira bem rústica, há mais detalhes, há mais visões sobre isso daí. Mas basicamente era isso que a filosofia grega, em sua máxima, acreditava. Influenciado por Platão e por Aristóteles. O mundo espiritual, o mundo material, o mundo carnal. O mundo das ideias é bom, o mundo carnal é ruim, o mundo material é ruim. Isso influenciou o cristianismo no primeiro século e se arrastou, principalmente ali pela
Idade Média, ao ponto de que se falava que era necessário se abster das coisas carnais para pensar apenas nas coisas espirituais, porque as coisas da carne são ruins, o bom é o espiritual. Daí é que surgem os monastérios, para que os clérigos, né, os mosteiros, eles se privassem da vida carnal e focassem apenas na vida espiritual. Nesse pensamento, o prazer da carne é ruim, ou seja, o amor, a alimentação, você ter prazer enquanto come é ruim, porque isso é um prazer carnal. Veja as consequências de todo esse pensamento, baseado na filosofia grega. Então, tudo isso acabou impactando negativamente o cristianismo. E de tanto se repetir, acabou se aceitando como verdade, infelizmente. Então, Justino Marte, escritor da igreja primitiva, mais ou menos ali, ele nasceu no ano 100 depois de Cristo, um pouco depois ali do tempo dos apóstolos, e a ideia da imortalidade da alma já estava começando na igreja. E veja o que ele escreveu: se vocês encontrarem com alguns dos chamados cristãos, mas que não admitem a verdade da ressurreição, e ousam blasfemar o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, dizendo não haver ressurreição dos mortos, e que quando eles morrem, sua alma é levada para o céu, não pensem que eles são cristãos. Isso aqui Justino Marte, ele fala, um dos pais da igreja. Então, a questão dessa ideia espiritualizada da vida do homem já estava se infiltrando ali, finalzinho do primeiro século, início do segundo século da igreja primitiva. Então, nos últimos dias da história humana, Satanás vai usar o espiritualismo para iludir milhões de pessoas. A ideia da alma imortal está preparando o mundo para os últimos enganos de Satanás. Babilônia é um símbolo de falso sistema religioso fundamentado no orgulho e na opinião humana, e se tornará morada de demônios. A razão da importância do estado dos mortos é que o diabo vai personificar nossos queridos que já morreram e aparecerá como um ser de brilho fulgurante, cheio de mentiras, distorcendo a palavra de Deus. Então essa é a perspectiva profética. Nos últimos tempos, Satanás vai utilizar desses enganos, porque ele já tem preparado o terreno por muito tempo, inculcado na mente das pessoas, de que a pessoa morreu, foi para o céu. Ou então a pessoa morreu, foi para o inferno. Ou então a pessoa morreu, foi para o purgatório. A pessoa morreu, foi para o limbo. Ou saindo um pouquinho do cristianismo, indo para as outras religiões. Hinduísmo, budismo, os muçulmanos, né, o islamismo. Os muçulmanos acreditam, você morreu, vai ter uma recompensa lá no céu. Alá vai receber você. O pensamento mais oriental é o seguinte: você morreu, você reencarna para poder aprimorar a sua vida. Esse é o básico, né? Porque tem algumas vertentes, mas o básico é o seguinte: você morreu, se você não fez boas obras de caridade, se você não atingiu a meta, posso dizer assim, você reencarna até atingir essa meta. Enquanto você não atingir, enquanto sua alma não for aperfeiçoada, você vai reencarnar. É isso que alguns espiritualistas acreditam. Outros acreditam que se sua alma não evoluir, você vai reencarnar em um ser inferior. Então você pode, se você for uma pessoa muito ruim, nesse caso algum assassino, por exemplo, um assassino, alguém que cometeu crimes graves, você vai reencarnar, mas pode reencarnar num cachorro, você pode reencarnar numa planta, você pode reencarnar num boi, numa vaca. Os veganos defendem que não se deve comer animais, não se deve usufruir de produto animal por causa desse pensamento. Pode ser alguém que reencarnou no bicho, você está matando aquela pessoa reencarnada ali. Então, de fato, vida após morte, da forma como o mundo pensa hoje, não existe. A Bíblia apresenta uma outra perspectiva de vida após a morte.
Mas o que comumente nós acreditamos não existe. De que a pessoa morreu, vai para algum lugar especial. A Bíblia não defende isso. Não é isso que a Bíblia aponta. A Bíblia é clara em dizer o seguinte: tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. O que é que a Bíblia está dizendo que acontece quando a pessoa morre? Ela vai para a sepultura. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá, jamais. A pessoa, quando morre na perspectiva bíblica, acabou ali o seu entendimento. Os escritores bíblicos entendiam claramente que a morte é um descanso tranquilo, é um sono até a vinda de Jesus. Sua confiança estava depositada no Cristo que havia vencido a tumba e que ressuscitara dos mortos. Antes de avançar esse slide, eu quero passar para vocês aqui alguns textos bíblicos, porque não dá para passar todos, né? O tempo avança, mas em especial eu quero compartilhar aqui com vocês um pouco o entendimento dos patriarcas com relação à morte, e de uma forma mais específica a Jacó. Você e eu bem sabemos da história de Jacó e da história de José, que Jacó mimava José, tudo mais, e isso fez com que os seus irmãos tivessem inveja, raiva de José, até que um ponto eles foram vender o José e contaram uma mentira para Jacó, dizendo que um animal havia matado José. O relato bíblico diz que José chega no Egito, ele prospera tal, passa por algumas provações, ele se torna governador, e aí chega o momento da grande fome que foi sonhada pelo faraó e que José previu. E nesse momento de grande fome, os irmãos de José vão até o Egito para comprar suprimentos no Egito. E aqui tem o relato de Gênesis capítulo 42, o verso 13. Porque José, ele queria saber como é que estava o seu irmão mais novo, Benjamim. Ele começa a perguntar tal, e os irmãos de José respondem. E aqui no verso 13 de Gênesis 42, o que é que os irmãos de José dizem a José? Eles disseram: nós, seus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai. O outro, o que é que está escrito aqui? O que é que está dizendo? Que o outro está no além? Que o outro está em algum lugar especial? Está dizendo que o outro não existe. Na mentalidade dos irmãos de José, e principalmente de Jacó, é que José não existe mais. Morreu, não existe. Mas aí, continuando, ainda no capítulo 42, se chegarmos aqui no verso 32, olha o que diz. Somos 12 irmãos, aqui agora é os filhos de Jacó falando com Jacó. Somos 12 irmãos, filhos de um mesmo pai, um já não existe. Quem não existe? José. E o mais novo está hoje com o nosso pai na terra de Canaã. Quando continua aqui no verso 36, qual é a reação de Jacó ao saber que José, que o governador do Egito, eles não sabiam ainda que era José, queria ver Benjamim? Olha a reação de Jacó. Então Jacó, o pai deles, disse: vocês vão me deixar sem filhos. José se foi. Primeiro, os irmãos de José estavam dizendo que José não existia. Agora Jacó está dizendo que José se foi. Para ficar mais claro, vamos ver aqui o verso 38. Mas Jacó respondeu: o meu filho não irá com vocês. O irmão dele, José, está o quê? Morto. Está morto. Quando eu olho nesse contexto,
de não existência, de que se foi. É o que? Está morto. Aí o texto continua. E ele é o único que ficou, Benjamim. Se lhe acontece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza para onde? Para a sepultura. E aqui vem uma outra questão muito importante, muito essencial. É que a grande questão na Bíblia é essa palavrinha aqui, sepultura. Só mostrar aqui de uma maneira bem rápida. Não é esse daqui. Aqui. Veja. A palavra sepultura, no hebraico, ela é chamada de Sheol. Essa expressão aqui, Sheol. E que muitas vezes no Novo Testamento, em grego no Novo Testamento, é chamado de Hades. A palavra grega para Sheol, né, aquilo que é relacionado, aquilo que é equivalente do grego hebraico, Sheol no hebraico, Hades no grego, e às vezes também é usado no grego a palavra Gehenna. E muitas vezes é traduzido como sepultura, mas também essa mesma palavrinha, Sheol, é traduzida também como inferno. E aí é que vem a confusão. Porque na hora de traduzir, muitas vezes se escolhe algumas palavras um pouco diferentes e que traz uma compreensão errada daquilo que o texto está dizendo. Biblicamente falando, inferno é sepultura, é cemitério. Então o que é que Jacó está dizendo aqui? Se lhe aparece algum desastre no caminho, vocês farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura, ao cemitério. Poderia colocar como inferno aqui também. Então, por uma questão de tradução, muitas vezes a compreensão se torna equivocada. E se depois continuar aqui no capítulo 44 de Gênesis, o verso 20, diz aqui, ó: e responderam ao meu senhor: temos um pai, já é velho, e um filho, já da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou, né, de sua mãe, seu pai o ama. O verso 29 de Gênesis 44: se agora vocês me tirarem também esse da minha presença, e lhe acontecer algum desastre, farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. E aqui repete, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo, com tristeza à sepultura. E todas essas palavrinhas aqui é o famoso Sheol, que muitas vezes é usado, é traduzido como inferno. Deixa eu só comparar aqui com vocês. Hoje eu estou usando um pouco a didática um pouco diferente, porque é necessário para que a gente possa esclarecer. Então, só aqui. Então, quando nós vamos aqui, ó, na concordância, essa mesma palavrinha é utilizada aqui, ó, Deuteronômio 32, 2 Samuel 22, verso 6, Jó 11, 8, Jó, que muitas vezes também é trazido como profundezas, Jó 26, verso 6, Salmo 9, 19, ó: no inferno serão lançados os perversos. Às vezes a Bíblia traduz como sepultura, quer dizer, os tradutores às vezes colocam como sepultura, às vezes colocam como inferno. Mas o significado é o mesmo. Então, esse pensamento de que existe um lugar especial para os mortos é um pensamento pagão que foi introduzido na igreja, infelizmente.
E aí vem, continuando aqui, justamente aqui, ó, Mateus, né, que é a palavra Hades, no grego. Então, por causa disso, acabou causando muita confusão. Então fica até meio estranho quando se fala desse tema. Por exemplo, se quando uma pessoa morre, ela vai diretamente para o céu, se ela ama Jesus, entregou seu coração a Jesus, e ela foi diretamente para o céu, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, por que Lázaro, quando tornou a vida, ele não ficou reclamando com Jesus? Porque Lázaro não olhou para Jesus e falou: mas Jesus, porque o Senhor me trouxe aqui de novo para essa terra, era melhor continuar lá no céu. Estava lá com os anjos, com Deus, conversando com Elias, com Moisés. Porque o Senhor me trouxe a vida. Então, essa argumentação fica um pouco complicada. E aqui, a outra pergunta: mas todos descerão à sepultura? Aqui a questão de sepultura é você ser enterrado. É você estar em um local inferior. Em um local subterrâneo, submerso. Então, quais são as sepulturas de hoje? São os cemitérios. Quando a pessoa é enterrada, ela foi sepultada. Então, o que é que a Bíblia diz? Que quando a pessoa morre, ela volta ao que era antes. Ela volta a ser pó. Porque devemos nos lembrar do princípio da vida. O que foi que Deus fez com o homem quando deu vida ao homem? Ele formou um boneco de barro e lhe concedeu o fôlego de vida. O que acontece quando a pessoa morre? Ela volta a ser pó. E o fôlego de vida volta para Deus. Só que muitas vezes as pessoas entendem erradamente essa questão do fôlego de vida. Fôlego de vida não é a nossa consciência. Fôlego de vida não é uma entidade. Fôlego de vida não é uma vida à parte do corpo. Fôlego de vida é o princípio de vida, é o dom de vida que Deus concede. Só a consciência quando o fôlego de vida está conjunto com barro. Aí tem consciência. Mas quando isso acaba, quando o homem vira pó e o dom da vida, o fôlego de vida, o princípio de vida volta para Deus, acabou. No livro de Eclesiastes, o sábio Salomão, ele deixa bem claro, ali no capítulo 9, também no capítulo 12, que quando a pessoa morre, jaz no esquecimento. O que tem que ser feito, tem que ser feito enquanto a pessoa está viva. Porque quando a pessoa morre, não há mais nada a ser feito. Porque ela não existe mais. Então, um exemplo prático aqui. O que foi que aconteceu com o ladrão lá na cruz? Porque muitos utilizam desses textos, né? E tem outros textos que não dá para explanar. Mas veja, o que foi que Jesus falou para o ladrão lá na cruz? E o que foi que Jesus, né, aceitou fazer com aquele ladrão antes dele morrer? Jesus não disse a ele: hoje você estará comigo no paraíso? Porque o que acontece? Qual foi o pedido do ladrão lá na cruz? Jesus, lembre-te de mim quando vieres no teu reino. E como foi que Jesus respondeu? Em verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Mas há duas formas de entender esse texto. A primeira é essa daqui. Em verdade te digo.
Dois pontos, vírgula, né, vai depender da versão bíblica. Hoje estarás comigo no paraíso. Se eu leio desse jeito aqui, qual é a ideia que nós temos? Que naquele momento, quando aquele homem morreu, ele já foi para o céu, junto com Cristo. Essa é a ideia. Agora, assim parece que Jesus diz ao homem que ele iria para o céu naquele mesmo dia. Se essa fosse a pontuação certa, isso seria uma contradição a tudo que a Bíblia diz sobre esse assunto. Agora, se nós pusermos os dois pontos, ou a vírgula, depois da palavra hoje, olha como é que fica. Em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E assim, a sentença é estar no futuro. No futuro você estará comigo no paraíso. Uma coisa deve ser bem clara, o texto bíblico original não tinha vírgulas, pontos, interrogação. Isso foi acrescentado depois. Então, o texto bíblico era desse jeito aqui. Daqui é o grego uncial, do Codex Sinaiticus. O que é isso aqui? No tempo de Cristo, se escrevia desse jeito. E a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, foi escrito desse jeito. Daqui é o grego, não é? Então, não tem pontuação, não tem espaçamento, era tudo junto. Não tinha nem parágrafo. Então, a questão de pontuação é coisa mais recente. Então, muitas vezes, as traduções e as revisões, ao tentar pontuar, pode colocar o ponto no lugar errado e não respeitar o contexto. Então, até hoje é uma discussão. E essa imagem que eu estou trazendo, mostrando aqui a vocês, é a imagem de Lucas, capítulo 23, o verso 43. É esse texto aqui, de Lucas 23, 43. A resposta de Jesus ao ladrão na cruz. Desse jeito. Então, até para ler é um pouco complicado, né? Tem que ser uma pessoa bem habilidosa no grego. Coisa que eu ainda estou engateando, né? Eu não vou me arriscar aqui a falar. Se tivesse no grego moderno, seria um pouco mais fácil, né? Com pontuação, espaçamento e tal. Mas é algo muito complexo. Somente o contexto é que pode dizer corretamente o significado do texto. E qual é o contexto? É de que Jesus não foi para o céu naquele dia. Porque quando Maria, no domingo, no momento que Jesus ressuscitou, ela tentou abraçar Jesus, olha o que ele responde, agora em João capítulo 20, verso 17. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Agora vamos perguntar diretamente a Jesus. Qual é o Jesus que está falando a verdade? É o Jesus de João capítulo 20? Ou o Jesus de Lucas 23? Porque se eu vou no pensamento de que tanto o ladrão quanto Jesus, depois que eles morreram, foram para o céu, então por que aqui Jesus está dizendo que ele não tinha ido para Deus ainda? Ele não tinha ido para o Pai? Jesus foi para onde então? Jesus ele ficou na sepultura. Jesus estava na tumba. Então, ele não subiu ao céu no domingo. Então, como poderia estar com o ladrão juntos no paraíso na sexta-feira? Pela sua morte, os que o aceitaram estarão um dia com ele no paraíso, mas não no dia imediato à sua morte. Assim, do mesmo modo, o ladrão é arrependido. Porque, vamos usar novamente a lógica. Se uma pessoa morre, se ela já vai diretamente para o céu, ou se ela vai diretamente
né, nesse pensamento no inferno, para o inferno. Ou vai para algum outro lugar até chegar no céu. Qual o sentido da ressurreição? Por exemplo, vamos usar aqui o casamento. Se você conhece uma pessoa e aí fala o seguinte: olha, vamos nos casar? Vamos. Será que com essa afirmação de que um aceitou o pedido do casamento do outro, se algo já fosse assim, o casamento já fosse validado naquele momento, qual a lógica de se fazer uma cerimônia de casamento ou de ir para o registro civil se casar? Eu estou usando uma ilustração minha tosca, foi o que veio na cabeça agora. Poderia ter utilizado uma melhor, mas não me veio. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Não, eu vou utilizar o casamento só que na festa. Vamos supor. Você está na festa de casamento. E aí, do nada, chega o noivo ou a noiva, sei lá, e já na festa de casamento, entrega o convite do casamento para você. Aí eu pergunto, esse convite de casamento faz algum sentido? Já que você já está na festa do casamento, já que você está na celebração do casamento, fazer o convite naquele momento teria sim sentido, significado? Seria um pouco difícil, não teria lógica. A mesma coisa é o seguinte, se uma pessoa que morre acreditando em Cristo já vai para o céu, então por que a Bíblia diz que os santos vão ter que ressuscitar? Por que fazer o caminho inverso? A pessoa já está no céu, aí volta para a terra para depois ir para o céu de novo? É um pouco meio ilógico isso. Aí alguns podem dizer o seguinte, não, mas é o seguinte, os que vão ressuscitar são aqueles que morreram antes da morte de Cristo. Tem uns que pensam desse jeito. Não, depois da cruz, todos os que morrem em Cristo já vão para o céu. Agora aqueles que morreram antes da cruz de Cristo, esses estão no pó esperando a ressurreição. Também não tem muita lógica. Quer dizer que Deus ele tem duas formas de lidar com o homem? Então, muitas vezes, né, para tentar encaixar alguns pensamentos, foram feitas várias ginásticas mentais e hoje as pessoas não enxergam claramente aquilo que a Bíblia diz. Então, qual seria o sentido de Paulo falar aqui de uma maneira quase que vibrante em 1 Coríntios 15, o verso 55 e 57, falando com relação à ressurreição que vai acontecer depois da ressurreição, que é a vitória sobre a morte, a alegria dos santos que venceram a morte. É que ele fala aqui, onde está a morte e a tua vitória, onde está a morte e o teu aguilhão? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É por intermédio de Cristo que nós vamos ter vitória sobre a morte, mas a vitória virá quando Ele retornar. Então o que é que a Bíblia nos diz? Que nós devemos estar orando para que eu e você estejamos participando da alegria do retorno de Cristo. Eu sei que o assunto é um pouco
complexo, né? Em um momento assim de 1 hora não dá para explanar tudo, não dá para se trabalhar todos os textos, mas a grande questão é a seguinte: o que é que a Bíblia apresenta com relação à morte? Quando uma pessoa morre, acabou. Não há um lugar especial para o morto continuar vivendo. A Bíblia não apresenta que depois que a pessoa morre, a alma vai para algum lugar. Não é isso. A Bíblia apresenta que quando a pessoa morre, ela deixa de existir. Mas a Bíblia apresenta também uma segunda linguagem com relação à morte, que é a metáfora do sono. Só ver se o texto aqui, que é justamente a metáfora do sono. Olha o que Paulo diz: nem todos dormiremos. Em 2 momentos, Cristo, ao lidar com a ressurreição, ele usa a mesma terminologia. Uma é com uma garota, que as pessoas estão chorando, e ali Jesus fala, né, para os discípulos: a menina só dorme, eu vou acordá-la. E os discípulos ficam assim: ah, que bom, então quer dizer que ela só está dormindo? Outros ficam pensando: esse homem está louco, dizendo que ela está dormindo. Mas é porque o sono é uma metáfora, é uma ilustração para a morte. Porque a Bíblia apresenta a morte pela perspectiva humana e pela perspectiva de Deus. Isso é o que eu acho lindo. A morte pela perspectiva humana é não existência. A pessoa morreu, deixa de existir. Mas a morte na perspectiva divina, ela é só um sono. Por quê? Porque Deus tem o poder de trazer essa pessoa de volta à vida. Então, pelo poder de Deus, pela visão de Deus, pela capacidade que ele tem de tornar a pessoa a viver, é como se ela estivesse dormindo. Então, por isso que a Bíblia apresenta essas 2 perspectivas. Para o homem é não existência, porque o homem não pode fazer nada depois da morte. Morreu, acabou. Morreu, se findou. Morreu, não há mais jeito. Então, com todo respeito, principalmente pela situação que nós passamos, pela situação que nós vivemos, a realidade do nosso mundo, a realidade do nosso país, a crise que nós estamos passando, com todo respeito a cada uma dessas pessoas, a seus familiares, mas a grande verdade é essa: morreu, acabou. Não adianta ir para centro de terreiro se reencontrar com a alma da pessoa morta, porque não é. Aquele espírito que aparece ali não é da pessoa que morreu. Com todo respeito. Mas são os demônios que aparecem. Depois que a pessoa morre, não adianta fazer missa de 7º dia, missa de 1 ano, acender velinha. Porque morreu, acabou, ela não está no purgatório, ela não está no caminho para chegar ao céu. Não. Morreu, acabou. Aquilo que não foi feito em vida não adianta correr fazer depois que morre, porque não tem mais jeito. Acabou. Depois que a pessoa morre, ela não fica reencarnando, ela não vai reencarnar numa árvore, não vai reencarnar num boi. Tem aquela ideia da alma gêmea, né, que um vai se reencarnando assim e tal. E quando na reencarnação
a pessoa não consegue encontrar outra metade, ele não consegue viver feliz e tal, porque fica à procura da sua outra metade. A Bíblia não apresenta nada disso. A Bíblia apresenta o seguinte: só há uma vida. E é essa vida que nós vivemos agora. Agora é o momento. Agora é a hora de tomar as principais decisões da nossa vida. E dentre elas, a maior de todas é estar com Jesus. Porque na visão humana, quando a pessoa morre, acabou. Mas pela perspectiva divina, Ele que é todo poderoso, Ele pode fazer o maior milagre de todos, que é tornar aquele que não existia, que deixou de existir, a existir novamente. E foi isso que Ele fez com Lázaro, foi isso que Ele fez com um jovenzinho, que era filho de uma viúva. Foi isso que Ele fez com a pobre garotinha de 12 anos. Ele quem tem o poder de tornar a viver aquele que deixou de viver. Por isso, na perspectiva divina, a morte é comparada ao sono. E por que é comparado? Não é um sono, é uma comparação, é uma ilustração. Quando você está dormindo, a grosso modo, você sabe quantas horas estão passando? Você tem ciência daquilo que está acontecendo ao seu redor? Não sabe. Às vezes, né, tem até aquela sensação de que você bate na cama, você mal fechou o olho, parece que já abre e quando olha já é de manhã. Ou então em uma longa viagem, né? O filhinho, a filhinha, a pessoa mais nova lá vai, dorme. Aí você está lá dirigindo ou está acompanhando a viagem com outra pessoa, a viagem de 2, 3, 6 horas. Uma viagem longa, cansativa. Aí quando chega, aí outra pessoa que estava dormindo, aí acorda, aí diz, já chegamos? Ele nem percebeu que passou 6 horas de viagem, porque estava dormindo. Então, como uma ilustração, o sono ela é uma metáfora para a morte. Porque assim, quando nós estamos dormindo, nós não temos ciência daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós não sabemos o que está acontecendo, não temos noção de tempo. Veja uma pessoa em coma, em estado de coma. Mas aí você pode falar para mim, mas pastor, e aqueles relatos, né, de pessoas que estavam em coma e que viu a alma sair do corpo, foi para não sei aonde, foi para não sei lá das quantas. Aí é uma outra questão. Aí é mais algo psicológico. A nossa mente nos engana. Muitas vezes nós somos enganados pela nossa mente. Isso é mais uma questão psicológica, né? Nem tanto espiritual. Tem um livro, agora esqueci o nome do livro, o nome do autor, mas no nosso próximo encontro eu vou falar, né, que ele retrata justamente sobre isso. Né, uma experiência que ele teve. Mas a Bíblia deixa bem claro. Eu estou sendo um pouco redundante, mas é porque é necessário, é importante. Esse assunto tem que ficar claro. A Bíblia apresenta uma realidade que o mundo hoje não consegue enxergar de forma plena. Então, por que disso? É porque Satanás quer enganar as pessoas. Qual é o propósito de Satanás para isso? Vamos ponto por ponto. Se eu morrer, já for direto para o céu, então eu não preciso crer de maneira plena
na ressurreição. O que é que isso pressupõe? Que eu não preciso crer em toda a verdade bíblica. Primeiro perigo. Segundo ponto. Se eu morro e eu vou para o purgatório, se eu necessito de indulgências, se eu necessito de intercessão, isso quer dizer o seguinte, que eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero, porque depois que eu morrer, eu ainda vou ter chance de salvação. Então, para que eu escolher Jesus agora? Eu posso escolher Jesus depois. Olha o perigo. Terceiro ponto. Se eu posso reencarnar, então eu vou aceitar Jesus na minha outra encarnação. Nessa minha vida agora, eu não quero aceitar Jesus, não. Eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. Então, olha, pelo menos aqui por alto, olha esses 3 perigos que nos é apresentado por causa desses enganos. Pensando o seguinte, eu não, em suma, qual é a ideia de Satanás para tudo isso? É que ele quer dizer o seguinte, olha, você tem uma outra oportunidade para aceitar Jesus. Aproveita a tua vida agora, seja feliz com o que você tem agora, corra atrás dos seus sonhos, sinta o prazer da carne. Aí, quando for mais para frente, aí você vai ter outra chance de aceitar Jesus. Mas o que é que a Bíblia de Deus apresenta? Não tem segunda chance, não tem depois, é agora. Porque depois que morre, não tem mais jeito. Então, Satanás, ele tenta de todas as formas nos cegar para que as pessoas elas não compreendam verdadeiramente a verdade bíblica e que elas deixem a sua entrega a Jesus para depois, e o depois é tarde demais. Então você que está aí do outro lado, me assistindo, me acompanhando, perdão, eu quero deixar algo bem claro. Pelo amor de Deus, não caia, não seja enganado pelas artimanhas do inimigo. Olha a Bíblia, estude a palavra de Deus, veja o que ela diz e tome a tua decisão agora de estar ao lado de Jesus. Não deixe para depois, achando que vai ter uma segunda chance, achando que vai ter uma segunda oportunidade. Não é isso. É aqui e agora. Esse é o momento. A Bíblia deixa bem claro. Hoje, se ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. A Bíblia não diz, olha, se você não quiser agora, até amanhã. Não. Na linguagem bíblica não tem isso. É o hoje, é o agora. Porque o amanhã pode ser que não exista mais. O único que é imortal é Deus. Ele quer nos dar o presente da vida eterna, mas é só quando Cristo voltar. Quando Ele transformar a mim e a você, aí sim é que nós teremos a imortalidade, como Paulo diz aqui, ó. Porque é necessário que esse corpo corruptível serviça de incorruptibilidade, que o corpo mortal serviça da imortalidade. Mas quando é que isso vai acontecer? Quando a trombeta soar. Os mortos ressuscitarem. E os vivos serem transformados. Quando Cristo voltar. Então, qual é a perspectiva bíblica depois da morte? Se você morreu, estará no pó, esperando para receber a sua recompensa. Ou receber a sua vida eterna, ou receber a condenação final. Essa é a perspectiva bíblica do depois da morte. Morreu? Você não existe. Apenas quando o Cristo voltar, você vai retornar à existência para receber ou o galardão eterno, morar com Jesus, ou para receber a condenação final. Nesse interim, entre a sua morte e a volta de Jesus, não há mais nada a se fazer. Você não fica em lugar especial nenhum.
Você está na sepultura. Seu corpo, seu pó está lá. Não existe mais a sua consciência. Então, esse é o momento. Agora é a oportunidade de estar com Cristo. Porque se você estiver com Cristo, se você está com Cristo, morrer, quando você acordar, retornar a viver, é para receber o seu galardão. E essa será a maior alegria que você sentirá e que o próprio Jesus sentirá também. Então, vamos orar, agradecendo a Deus por esse momento. Sei que não dá para explanar tudo, mas depois nós teremos outros momentos estudando alguns textos mais específicos, né? O estudo de hoje foi um estudo mais geral, mas depois nós vamos ter alguns estudos mais específicos, alguns textos mais chaves para nos ajudar numa compreensão maior. Mas espero que o Espírito Santo tenha tocado no seu coração, tenha iluminado a tua mente e que você tenha mais sede de estudar a palavra de Deus. E tenha mais desejo de descobrir as verdades bíblicas. Então vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Querido Deus, Pai amado Senhor, queremos agradecer a Ti porque o Senhor nos ama. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor deixou as Tuas verdades principais, necessárias na Tua palavra. E por favor, Senhor, que os nossos olhos, que a nossa mente não sejam enganados pelas filosofias desse mundo. Que nós não sejamos enganados pelas artimanhas do inimigo. Nos ajude, Pai, a enxergarmos corretamente a Tua vontade. E principalmente compreender que agora é o momento de aceitarmos o Teu convite de salvação. Nós só temos uma vida só. E é nessa vida que possuímos agora que necessitamos nos entregar completamente a Ti. Então, nesse momento, Senhor, entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Esteja nos conduzindo no restante desta semana, nos protegendo, isso que pedimos, agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, que Deus te abençoe grandemente. Que só reforçando, eu sei que não é um tema muito simples, é um tema complexo, mas esse aqui é um start para que você continue estudando, indo mais a fundo na palavra de Deus. Nós estaremos depois preparando mais materiais para esclarecer esse ponto, para estar dando apoio e suporte. E lembre-se, unicamente pela palavra de Deus. Hoje é um momento de decisão. O amanhã pode ser tarde demais. Entregue tua vida agora ao Senhor. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que no nosso próximo encontro você esteja aí junto conosco. Sábado, 9 horas, nossa escola sabatina, 10h30, o nosso culto e no domingo, o nosso estudo. Será o nosso 16º estudo, Como Ganhar uma Nova Vida. Como é que nós podemos ganhar a salvação? Então, não perca nosso próximo tema. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até mais.